Algo foi revelado em silêncio. Nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma manchete, nenhuma comemoração. Apenas silêncio. E então, uma onda lenta se espalhando por uma indústria que vale trilhões. Elon Musk apresentou algo que nunca deveria ter chegado ao público tão cedo. Os engenheiros ficaram em silêncio. Os investidores pararam de falar. E as empresas que construíram seu futuro inteiro em cima de veículos elétricos começaram a fazer ligações às escondidas. Antes que isso seja enterrado, aqui está o que realmente aconteceu. A maioria dos momentos que mudam o mundo não se anuncia. Eles não chegam com manchetes. Não vêm com multidões, nem câmeras, nem declarações cuidadosamente preparadas. Eles chegam em silêncio, em salas pequenas, com muito poucas testemunhas. Foi exatamente isso que aconteceu. Não houve evento para a imprensa, nem lançamento de produto, nem convite enviado a jornalistas ou analistas. O que aconteceu foi uma demonstração pequena, controlada e deliberadamente mantida longe da atenção do público. O tipo de evento que não deixa rastros, se as pessoas envolvidas escolherem permanecer em silêncio. E por um longo tempo, elas permaneceram. Elon Musk apresentou algo naquele dia que havia sido desenvolvido nas profundezas de uma divisão de pesquisa, uma parte da operação com a qual a maioria dos funcionários nunca interage e que a maioria do de fora nunca ouve falar. Não era um protótipo no sentido tradicional. Estava num estágio mais avançado que isso. Avançado bastante para ser mostrado. Avançado bastante para ser levado a sério. O dispositivo não consumia combustível de nenhuma fonte conhecida. Nenhum lítio. Nenhuma gasolina, nenhum tipo de infraestrutura de recarga. Ele extraía energia da água, a substância mais comum da Terra, e o fazia numa escala que os modelos científicos existentes não haviam previsto. As pessoas naquela sala não eram fáceis de impressionar. Eram engenheiros, pesquisadores e figuras experientes que passaram a carreira avaliando tecnologia de energia. Já tinham visto alegações ousadas antes. Tinham assistido demonstrações promissoras desmoronarem sob escrutínio. Esta não desmoronou. A palavra se espalhou para fora daquela sala devagar, não por nenhum canal público. Através de conversas discretas, cuidadosas, privadas entre pessoas que entendiam exatamente quais eram as implicações. A reação não foi comemoração, foi paralisia. Alguns a descartaram imediatamente, chamando-a de prematura. Alguns disseram que os números não se sustentariam em escalas maiores. Mas aqueles que estudaram os detalhes mais de perto, os que fizeram os cálculos depois, não disseram praticamente nada. Aquele silêncio foi um tipo de resposta por si só. O que foi mostrado naquele dia não era simplesmente um novo dispositivo. Era um desafio direto e sério para toda a base sobre a qual a indústria global de energia vinha se construindo há 3 décadas. E quase ninguém fora daquela sala sabia que aquilo tinha acontecido. Mas o que exatamente era esse dispositivo? E por que as pessoas que o viram se recusaram a falar sobre ele publicamente? A água sempre foi desprezada. Não de forma discreta. Alto e bom som. Oficialmente. Por cientistas, por empresas de energia, pelas instituições que decidem quais tecnologias recebem financiamento e quais desaparecem em periódicos acadêmicos que ninguém lê. O argumento sempre foi o mesmo. Água não é fonte de combustível. Extrair energia dela custa mais do que ela produz. A conta não fecha. Podem passar para o próximo. E por décadas, o mundo fez exatamente isso. Mas esse descarte sempre carregou uma lacuna. Um detalhe que era reconhecido e depois rapidamente deixado de lado. A água, especificamente o hidrogênio preso em cada molécula, contém uma quantidade significativa de energia química. Essa energia é real, é mensurável, nunca foi contestada. A disputa sempre foi sobre a extração. Quebrar uma molécula de água exige energia. E, historicamente, a energia necessária para quebrá-la sempre cedeu à energia recuperada. Essa lacuna tornava a água impraticável. Tornava fácil deixá-la de lado, até que algo mudou a lacuna. O que a equipe de Musk supostamente demonstrou não foi uma nova ideia surgida do nada. Foi um novo método aplicado a um velho problema. Um processo que reduzia drasticamente o custo energético de quebrar a água,
usando uma combinação de sistemas de pressão, condições eletromagnéticas específicas e materiais que não aparecem em nenhum registro de patente publicamente acessível. O resultado, de acordo com aqueles com conhecimento da demonstração, era limpo, estável e muito mais escalável do que a tecnologia atual de baterias permite. Não se encaixava perfeitamente nas categorias existentes. Não era uma célula de combustível tradicional. Não era um tanque de hidrogênio. Existia um espaço entre definições e isso tornava mais difícil de descartar e mais difícil de classificar. E se não pode ser classificado, não pode ser facilmente regulamentado para fora do jogo. A indústria de veículos elétricos não foi construída da noite para o dia. Foi construída com cuidado, deliberadamente. Ao longo de 2 décadas de investimento coordenado, pressão política, desenvolvimento de infraestrutura e compromisso financeiro numa escala difícil de compreender totalmente. Trilhões de dólares foram movimentados, não numa direção só, mas em várias, todas apontando para a mesma conclusão: que as baterias eram o futuro, que o lítio era a base, que o caminho a seguir havia sido escolhido, financiado e consolidado. Minas de lítio se abriram pela América do Sul. Cobalto fluiu da África Central sob condições que receberam muito menos atenção do que os carros sendo construídos com ele. Gigafábricas surgiram em terrenos vazios em Nevada, na Alemanha e em Xangai. Governos na Europa, Ásia e América do Norte ofereceram bilhões em subsídios para empresas dispostas a apostar no transporte baseado em baterias. As montadoras abandonaram os motores de combustão interna, nem sempre de bom grado. Mas o dinheiro não lhes deixou outra escolha real. A bateria se tornou o símbolo do progresso da energia limpa. Não porque todos os especialistas concordassem que era a melhor solução possível, mas porque era a solução que já havia sido paga. A infraestrutura existia. As cadeias de suprimento estavam funcionando. Os acordos políticos estavam assinados. Mudar de direção nessa escala não acontece facilmente. Agora considere o que uma alternativa genuinamente superior faz com essa estrutura. Não uma melhoria marginal. Não uma bateria ligeiramente mais eficiente. Algo fundamentalmente diferente, algo que faz a infraestrutura existente parecer um beco sem saída muito caro. O valor não desaparece instantaneamente. As fábricas não fecham da noite para o dia. Mas a certeza que justificou cada investimento, cada subsídio, cada contrato de longo prazo, essa certeza começa a trincar, silenciosamente, no começo. E as pessoas que entenderam isso sabiam exatamente o que precisava acontecer a seguir. Quando uma tecnologia ameaça uma indústria, essa indústria não simplesmente a aceita. A história é muito clara nesse ponto. A resposta segue um padrão. Ela se repetiu ao longo de décadas, em diferentes setores, em diferentes continentes, e começa sempre do mesmo jeito. Primeiro vem o silêncio, a esperança de que a ameaça não ganhe atenção suficiente para importar, que permaneça contida, que as pessoas que sabem escolham ficar caladas. Depois vem a dúvida, colocada com cuidado, com timing estratégico. Perguntas aparecem sobre segurança, sobre viabilidade, sobre se a ciência é realmente sólida. Essas perguntas nem sempre vêm de cientistas. Vêm de onde forem mais úteis. Depois vem a demora, obstáculos regulatórios, disputas de patente, bloqueios de financiamento, parcerias estratégicas que absorvem os players menores antes que cheguem ao mercado aberto. Cada passo é legal, cada passo é lento, e de fora, nada disso parece supressão. Esse padrão apareceu em torno da energia solar em suas primeiras décadas. Apareceu em torno das células de combustível de hidrogênio nos anos 90. Apareceu em torno da pesquisa de baterias de estado sólido mais recentemente. As entidades com mais a perder aqui não são apenas as óbvias. As petroleiras têm motivações claras. Mas a ameaça mais profunda atravessa a cadeia de suprimento de baterias, as mineradoras, as processadoras químicas, as redes de transporte e os governos de nações cuja identidade econômica é construída inteiramente sobre exportações de lítio e cobalto. Esses não são players pequenos ou vulneráveis. Eles têm acesso direto a órgãos reguladores, a meios de comunicação e aos sistemas financeiros que determinam quais tecnologias sobrevivem. Uma demonstração discreta em uma sala fechada é administrável. Um produto funcional,
No mercado aberto não é. E entre esses dois momentos, algo muito deliberado parece já ter começado. A maioria das pessoas que desafiam indústrias poderosas o fazem de uma posição de fraqueza. Faltam-lhes recursos, falta-lhes visibilidade, falta-lhes o tipo de proteção que vem da escala, da atenção pública e da independência financeira. É exatamente por isso que tantas tecnologias disruptivas nunca chegam ao público. Aqueles que as carregam podem ser pressionados, podem ser comprados, podem ser sumidos da conversa sem que ninguém perceba. Elon Musk é um tipo diferente de problema para aqueles que preferem que as coisas permaneçam como estão. Ele controla uma das maiores empresas de veículos elétricos do planeta. Ele opera um programa espacial privado que funciona fora das estruturas aeroespaciais tradicionais. Ele comanda uma rede de internet via satélite que não depende de infraestrutura terrestre controlada por um único governo. E ele tem uma linha direta com a atenção do público que contorna os meios de comunicação tradicionais. Essa combinação é extremamente difícil de suprimir. Cortar seu financiamento não é simples. Desacreditá-lo publicamente traz um risco significativo de reação adversa. Adquirir suas empresas para enterrar a tecnologia é estruturalmente complicado de um jeito que protege exatamente contra esse movimento. E ainda assim, mesmo essa posição tem limites. Existem sistemas que operam acima de qualquer indivíduo. Sistemas financeiros, sistemas regulatórios, sistemas de comércio internacional. Esses sistemas se movem devagar, aplicam pressão através de canais legais e deixam rastros muito pouco visíveis quando o fazem. O fato de essa demonstração ter sido mantida em sigilo, de Musk não tê-la anunciado imediatamente ao mundo, sugere uma consciência desses limites. Sugere um nível de cautela que se ajusta de forma desconfortável à sua abordagem pública habitual. Essa cautela significa algo, porque o momento mais perigoso para qualquer tecnologia não é quando ela falha, é quando ela finalmente está prestes a ter sucesso. Energia nunca foi apenas uma questão comercial. Sempre foi política. Sempre foi sob controle. As nações que controlam fontes de energia não apenas lucram com elas, elas as usam como alavanca, como ferramentas de influência, como base de sua posição no mundo onde o poder raramente é o que parece na superfície. Isso tem sido verdade desde o primeiro poço de petróleo. Permaneceu verdadeiro durante a era nuclear. E é igualmente verdade agora, na era do lítio, do cobalto e dos minerais de terras raras. A China controla o processamento de mais de 80% dos minerais de terras raras do mundo. Chile e a Argentina estão sobre as maiores reservas de lítio do planeta. A República Democrática do Congo fornece a maior parte do cobalto mundial. Essas não são coincidências geográficas. São realidades estratégicas em torno das quais políticas externas inteiras foram construídas. Um motor a água funcional muda esse mapa completamente. Se a energia pode ser extraída da água em escala limpa, estável, sem materiais extraídos, então a alavancagem que essas nações atualmente detêm começa a se dissolver. Não imediatamente, mas estruturalmente, permanentemente. Esse tipo de mudança não passa despercebido. Serviços de inteligência monitoram pesquisas energéticas. Ministérios do Comércio acompanham atividade de patentes. Canais diplomáticos carregam conversas que nunca entram em qualquer registro público. No momento em que uma tecnologia como essa se torna crível, não comprovada, apenas crível, ela deixa de ser uma questão científica e se torna uma questão de segurança. De acordo com fontes familiarizadas com esses canais, vários governos tomaram conhecimento da demonstração em poucos dias. Não através de comunicações oficiais, através das mesmas redes privadas que carregam informações consideradas sensíveis demais para qualquer sistema formal. O que esses governos decidiram fazer com essa informação continua sendo uma das partes menos visíveis dessa história. Toda tecnologia suprimida chega a um ponto onde a supressão para de funcionar. As variáveis mudam. O número de pessoas que carregam conhecimento cresce demais para ser gerenciado. O incentivo financeiro para alguém quebrar o silêncio se torna significativo demais para ignorar. E o interesse público lento para se construir, mas impossível de reverter, atinge um nível que torna o silêncio insustentável. Esse ponto chega em um momento diferente para cada tecnologia. Para algumas, leva gerações. Para outras,
chega em meses após a descoberta original. Não há fórmula. Há apenas pressão, e a questão de saber se a pressão para revelar acaba superando a pressão para ocultar. O motor à água está num ponto específico e sensível dessa linha do tempo. Pessoas o suficiente já sabem. Não milhares, mas o suficiente. Engenheiros suficientes que estavam presentes ou foram informados depois. Investidores suficientes que receberam atualizações em privado. Pesquisadores independentes suficientes que vêm seguindo caminhos similares silenciosamente, através de ciência publicada que existe em fragmentos espalhados por periódicos, por instituições, por países que não coordenam entre si. A ciência subjacente não é totalmente nova. Partes dela existem em pesquisas públicas há anos. O que faltava era o método, a combinação específica de condições que a tornava viável em escala. Essa combinação agora é conhecida por mais pessoas do que aquelas que prefeririam o contrário. A supressão funciona através do isolamento. Funciona garantindo que as pessoas que sabem não consigam se encontrar, não consigam se verificar mutuamente e não consigam construir credibilidade coletiva suficiente para serem levadas a sério. Esse isolamento está se tornando mais difícil de manter. A indústria construída sobre baterias não acabou. Suas fábricas ainda funcionam. Suas cadeias de suprimento ainda se movem, mas algo em sua postura mudou. E a pergunta que ninguém nessa indústria responderá publicamente é se o que está por vir ainda pode ser retardado. Suponha, por um momento, que tudo se sustente. A tecnologia funciona. Os números são reais. A demonstração foi exatamente o que os relatos descrevem. Nada foi exagerado. Nada foi mal interpretado. O motor à água funciona em escala, de forma limpa e consistente, de um jeito que os sistemas energéticos atuais não conseguem igualar. As consequências não chegam do jeito que a maioria imagina. Elas não vêm como um único anúncio. Não vêm como um colapso imediato das indústrias existentes. Elas vêm devagar, estruturalmente, de maneiras difíceis de enxergar claramente até que já tenham começado. O primeiro impacto é financeiro. Os mercados não esperam pela certeza. Eles se movem pela credibilidade. No momento em que investidores sérios aceitam a tecnologia como viável, a valoração de toda empresa construída sobre infraestrutura de baterias começa uma reprecificação longa e silenciosa. Não um colapso repentino. Um ajuste estrutural lento, que reflete um futuro diferente de todas as projeções feitas na última década. O segundo impacto é político. A independência energética muda. Países que atualmente dependem de importações de energia ganham opções que nunca deveriam ter tido. Países que construíram sua influência sobre o abastecimento do mundo com materiais extraídos começam a enfrentar um futuro para o qual suas economias nunca foram projetadas. O terceiro impacto é industrial. Fábricas são reequipadas. Cadeias de suprimento se redirecionam. Milhões de empregos ligados à infraestrutura energética existente entram num período de profunda incerteza que nenhum governo descreverá abertamente, porque descrevê-la cria medo antes que existam soluções. E o quarto impacto é o mais difícil de medir. A história que as pessoas contam a si mesmas sobre o progresso, sobre quem controla o futuro e sobre se esse futuro já está decidido, essa história começa a mudar. Nada disso acontece da noite para o dia. Mas tudo isso começa a partir de um único momento silencioso numa pequena sala. O motor funciona com água, mas o mundo que ele está prestes a mover funciona com algo muito mais volátil.